Você só acredita naquilo que a ciência prova? Você só acredita naquilo que o bom senso diz que deve ser? Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Gostaria de agradecer demais de você estar assistindo esse vídeo. Já são cerca de 11 mil visualizações somando Instagram e YouTube. Para um canal tão pequenininho, isso é uma honra. Então, muito obrigado por você estar aqui assistindo. Mas por que eu estou te perguntando se você só acredita naquilo que a ciência é capaz de comprovar ou naquilo que você acha razoável? Porque hoje, quando eu estava pensando sobre o assunto do vídeo, me ocorreu o seguinte, né? Por que é tão difícil pregar a palavra de Deus? Por que as pessoas resistem tanto? Há uma série de fatores para isso. Um deles diz que o Deus desse século seria Satanás, que ele cegou o entendimento dos descrentes para não entender o evangelho. E eu acredito nisso, sim, mas eu acho que há outras coisas também que contribuem para isso. E uma das coisas que contribuem é isso, de às vezes a pessoa querer uma prova daquilo que está sendo falado. Não, se a ciência não comprovar, se a ciência não provar que Deus existe, como é que eu vou acreditar em Deus? Como é que eu vou acreditar nas suas palavras? Pois bem, apesar de toda essa maravilha científica existente hoje, olha só, você está me assistindo por uma maravilha tecnológica. Provavelmente existe uma estrutura quântica por detrás dessa imagem que você está assistindo nesse exato momento. Um homem foi à Lua, o homem vai voltar para a Lua agora, você está vendo a nova missão Artemis para a Lua e tudo mais. Então, a gente vive uma época de deslumbre intelectual, de deslumbre tecnológico, mas a ciência já descobriu, já desvendou os mistérios do universo? Não. E para falar a verdade, está muito longe. Se você olhar para o campo da astronomia, da cosmologia, a gente não sabe ainda praticamente nada. A gente sabe muito pouco sobre o universo. Mesmo cientificamente, a gente sabe muito, mas muito, muito pouco. Você sabe que essa matéria que existe aqui, essa matéria comum, chamada matéria bariônica, olha que nome bonito, ela constitui cerca de 4 a 5% da matéria que existe no universo, só 4 a 5%. Agora está se descobrindo que as galáxias são interligadas por filamentos de gases. Então, ali onde deveria ser um vácuo, não é vácuo. Olha, uma confusão do caramba, matéria escura, energia escura. Vai ter muita coisa surpreendente pela frente ainda. Então, a gente não pode ficar preso em questões científicas. Além do que, ficar preso em questões científicas, você nunca vai agradar a Deus se você depender disso para crer nele. Para crer, existe um negócio chamado fé. O que é fé? Fé é você achar assim, não, eu tenho fé que vai dar certo. Olha, eu tenho fé de que tudo vai se desenrolar. Isso é pensamento positivo. Isso não é fé. O que é fé? Fé é uma certeza que você tem, então não é um pensamento positivo. Fé é uma certeza que você tem, mesmo que você não consiga enxergar. Como eu gosto sempre de ler a Bíblia, eu vou pegar a carta aos Hebreus, que é lá no Novo Testamento, ninguém sabe quem foi que escreveu a carta aos Hebreus, mas ela foi aceita no cânon da igreja como um livro inspirado por Deus, então mesmo não sabendo quem foi, a gente crê que ela é a palavra de Deus. Então eu vou pegar Hebreus. Hebreus foi uma carta escrita para os hebreus convertidos que estavam sofrendo perseguições para negar a fé em Cristo e voltar ao judaísmo. E vamos lá, Hebreus 11. Deixa eu mudar aqui para a gente, só um segundinho, pronto. Hebreus 11 fala sobre os heróis da fé. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Fé
é aquilo que você tem e pela fé você acredita que as coisas visíveis, as coisas que a ciência consegue comprovar, essas coisas foram criadas por aquilo que não se vê, por aquilo que a ciência não pode comprovar. Então, se você ficar esperando a ciência comprovar a existência de Deus, você vai morrer esperando, porque a ciência não vai conseguir comprovar nunca, porque a ciência está presa às coisas naturais e a fé está presa nas coisas da metafísica, de uma coisa além da física, além do mundo natural, lá no mundo sobrenatural, aonde a ciência, pelo menos por enquanto, ela não consegue alcançar. Então, acho que você poderia abrir um pouco o seu coração, quebrar um pouco essa dureza, parar para pensar, nossa, nesse mundo tão complexo, será que não existe Deus mesmo? Será que tudo é uma obra do acaso? Será que estava tudo confinado num lugar pequenininho e houve uma explosão, simplesmente do nada, e dessa explosão do nada se criou toda essa maravilha que existe aqui? Eu sei que tem muitas teorias mostrando isso, falando que foi pelo acaso mesmo e não sei o quê. Mas você acredita mesmo que o acaso poderia criar tudo isso daqui? Pensa bem, você está olhando para mim, você tem consciência, você tem pensamentos, você pensa sobre quem é você, de onde você veio, para onde você vai. E tudo isso por processos químicos, biológicos dentro do seu cérebro, coisa que interage com todo o seu organismo. E você acha que foi mesmo uma sucessão de acasos que foram, e esses acasos foram capazes de produzir toda essa complexidade? Eu não estou falando só a complexidade do ser humano, eu estou falando da complexidade do universo. Será que não fica mais fácil colocar Deus nessa equação? Será que colocando Deus as coisas não passam a fazer sentido? Então eu acho que você deveria colocar Deus na equação da sua vida. E colocando Deus na equação da sua vida, coisas que, pelo modo natural, não teriam soluções, coisas pelas quais, através das expectativas humanas, seriam totalmente tragédias, seriam totalmente coisas horríveis, se você colocar Deus nessa equação, essas coisas insolúveis, agora elas passarão a ter uma solução, porque agora você adicionou um fator sobrenatural, uma coisa incrível, um amor indescritível nessa história toda, forças indescritíveis na natureza. Quando você faz uma oração e você entra em contato direto com o próprio Deus, através do Senhor Jesus, que está o tempo todo ali com Deus. E quando você aceita o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus é o interlocutor com Deus das suas orações. Você recebe o Espírito Santo que vai ensinar você a orar. Agora pensa bem, você está lá com o seu problema, você está com as suas divagações, você já entregou a sua vida para Cristo. E agora você faz uma oração. Essa oração chega ao Senhor Supremo do Universo, detentor de toda a força, de todas as maravilhas que a gente não entende. Isso chega até Ele. E Ele vai te responder. Pode ser que Ele não te responda da maneira que você queira. Porque Deus não está obedecendo a gente. Mas o fato é que Ele nos atende, sim, da melhor maneira que Ele determinar. Então, você vai mexer com forças do universo. Quando você faz uma oração, você mexe com forças que abalam o universo, porque é o próprio Deus que está respondendo a sua oração. Então vamos pensar de novo. Você está aí sofrendo, você está aí com um problema insolúvel, você está num dilema existencial, você está numa situação extremamente complicada dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua vida intelectual, da sua vida acadêmica, sei lá. Você acha que está tudo sem sentido, você não consegue enxergar uma coisa lógica para isso se desenrolar. Coloca Deus nessa equação. Ah, mas como é que você vai colocar Deus nessa equação? Para você poder colocar Deus nessa equação, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que se arrepender da vida que você leva, ou da vida que você levava. Você vai ter que aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, de que Ele veio, habitou entre nós, que Ele morreu na cruz no nosso lugar, que ao terceiro dia Ele ressuscitou, ficou aqui mais um tempo, subiu aos céus e está ali com Deus intercedendo por nós. Se você fizer essa declaração, acreditar, crer com o seu coração, confessar com a sua boca,
levar uma vida agora de arrependimento de todas as coisas erradas aos olhos de Deus que você fazia. Agora você pode orar diretamente a Deus. Agora você pode acionar essas forças poderosas do universo. Significa que você vai se tornar o ser mais poderoso do mundo e vai dominar a galáxia? Não, não significa isso. Mas significa que o ser mais poderoso das galáxias, o ser todo-poderoso, esse agora vai olhar para você de uma outra maneira, vai acabar essa beligerância, essa briga que você tem com Deus, ela vai terminar, porque a gente vive, devido ao pecado, a gente vive sempre um estado de briga com Deus. Acredite, enquanto a gente não se converte, a gente é inimigo de Deus e Deus é nosso inimigo, digamos assim. A gente está condenado ao inferno. Agora, quando você faz essa confissão, quando você tem esse arrependimento, as coisas se invertem de um modo lindo e maravilhoso. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através da fé em Cristo, da fé em Deus. E a fé é uma firme convicção, é uma certeza que a gente tem, mesmo que não se possa enxergar. Ainda em Hebreus 11, se a gente andar um pouquinho para frente, deixa eu colocar aqui para a gente, ainda ali em Hebreus 11, olha só, eu vou ler um pedacinho aqui de Hebreus 11 de novo, mas é um pouco mais adiante. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisesse, teriam oportunidade de voltar, mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Essa passagem aqui, ela é colocada num contexto, depois que é citado Noé, é citado Abraão. Noé, por exemplo, né, ele pregava para as pessoas sobre arrependimento, ninguém acreditava nele, ninguém dava bola para ele. Deus mandou ele construir a arca. Eu posso fazer um vídeo um dia sobre a arca de Noé. Aqui, uma história bem interessante. E Noé não se envergonhou. Pela fé, ele ficou anos e anos construindo aquela arca, até vir o dilúvio, que serviu então para dizimar praticamente toda a humanidade, salvando só a família de Noé. Antes também nesse capítulo se fala sobre Abraão. Abraão é o primeiro patriarca. Tem uma história muito maluca. Ele recebeu uma promessa de Deus de que ele ia ser pai, mas ele já estava lá beirando os 100 anos quando isso aconteceu, e pela fé ele acabou tendo esse filho, e foi feita uma promessa para ele que não se cumpriu, porque era uma promessa futura, mas ele sempre de olho nesse futuro, ele obedeceu a Deus, e Deus então, esse capítulo fala sobre os heróis da fé. Relata lá no Velho Testamento as pessoas que tiveram muita fé. Então eles são chamados de heróis da fé. Se você quiser ler Hebreus 11, é bem bacana, ajuda a entender um pouco o Velho Testamento. E dizendo que Deus se alegra, então, que Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Então, quando a gente tem fé, por exemplo, eu estou aqui colocando um vídeo para milhares de pessoas assistir, não são milhares, né? São, sei lá, na casa de centenas que assistem os meus vídeos, mas que seja. Eu estou aqui expondo a minha fé, eu estou aqui colocando que eu creio nisso daqui. E aí está escrito aqui na Bíblia que Deus não se envergonha de ser chamado, então, de meu Deus, que Ele é o meu Deus. Por quê? Porque eu tenho a fé de que isso é verdadeiro. Então, tudo isso que eu estou falando para você é porque eu queria que você se quebrantasse, que você não ficasse preso às coisas materiais, que você entendesse que existe um mundo sobrenatural e o Senhor desse mundo sobrenatural e do natural de todas as coisas é Deus. E como que a gente chega? Através de Jesus, que também é Deus, que nos dá o seu Espírito Santo, que também é Deus. É o Deus triuno. Que você tenha uma semana muito abençoada, que os seus dias sejam extremamente felizes. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau.